boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E desde já, muito obrigada pela sua audiência. E é claro que eu vou te pedir para acompanhar essa entrevista até o finalzinho, porque hoje nós estamos recebendo Pedro Augusto Freitas, ele que é diretor-presidente da Águas de Manaus. Pedro, muito obrigada. Começar essa entrevista agradecendo por você ter aceito esse convite. Seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas. Obrigado, Kelly. Boa noite a quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui na Band Amazonas. Aqui vocês são queridos amigos, a gente tem essa relação muito próxima e vamos sempre atender os convites de vocês. É sempre um prazer discutir saneamento, discutir Manaus, discutir o Amazonas. Prazer é todo nosso, Pedro. Então, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação. Vamos lá. Kelly, quando eu começo a falar de mim, eu falo sempre da principal característica que eu tenho, que é ser mineiro. O Chico Pinheiro tem uma frase que é maravilhosa, que é Minas Gerais não é um estado geográfico, é um estado de espírito. Então, essa mineiridade... Eu já saí de Minas há alguns anos, há quase 15 anos, mas esse ser mineiro é uma coisa que sempre carrega comigo. Jeitinho mineiro, né? Essa coisa de ser caseiro. Sim. Mas com uma diferença que eu considero minha casa onde eu estou aqui em Manaus, essa cidade maravilhosa, estou aqui há pouco mais de ano, e eu sou absolutamente apaixonado por essa cidade, apaixonado pelo Amazonas. E, apesar de trabalhar com saneamento, minha primeira formação é em Direito. Olha! Eu sou formado em Direito pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Mas eu também sou administrador público pela Escola de Governo do Estado de Minas. Olha só. Pela Fundação João Pinheiro. E como como que surgiu aí esse convite para assumir, diretor-presidente da Águas de Manaus? Você sabe que saneamento básico tem uma coisa que... saneamento existe desde a época dos romanos, dos fenícios, dos egípcios, né? Então, é uma coisa que, do ponto de vista de levar água do ponto A para o ponto B para abastecer a população, a tecnologia a gente vem desenvolvendo desde então. Mas tem uma coisa que é importante para o avanço do saneamento, a gente tem que ter projetos, a gente tem o fator humano é uma coisa muito importante. E isso, o fato de ser administrador público e ser advogado ajuda muito nessa juntada de pontas, principalmente dessa relação humana, para que a gente consiga avançar com o saneamento básico. Então, eu trabalho com saneamento desde 2007, que foi quando foi aprovada a primeira Lei Nacional de Saneamento Básico. E desde então, comecei a trabalhar como advogado. De advogado, eu migrei para a estruturação de projetos. E de estruturação de projetos, naturalmente, eu fui para acompanhar as operações. E aqui estou eu. Olha só, importante também a gente falar, Pedro, desses 7 anos, né, que vem aí desse trabalho da Águas de Manaus. Nós sabemos que não é fácil, tem muitos desafios, mas também tem muitos avanços. Quais são os principais avanços durante esses 7 anos de concessão? Kelly, a gente andou muito nesses 7 anos, sabia? Em 2018, quando a gente começou a operar aqui em Manaus, a gente identificou uma coisa que era muito crítica, que mas uma parte da população manauara não tinha acesso à água ainda. Então, de 2018 até hoje, mais de 200 mil pessoas foram integradas no nosso sistema de abastecimento, né? E vamos fazer uma conta aí, Manaus é a capital que mais cresceu no Brasil, segundo o último censo. A gente cresceu 14% nesses 12 anos de 2020 e 2022. São 2 Itacoatiaras. Então, Manaus é uma cidade que cresce demais, num ritmo muito acelerado, e a gente acompanhar esse crescimento de Manaus com o serviço de água, com o serviço de esgoto, é um desafio muito grande, mas também é muito recompensador. Então, um desafio grande que a gente abraçou quando começou a trabalhar em Manaus foi levar água para as palafitas, para os becos e para os hip-raps. Porque lá em 2018, essa população que não tinha acesso à água era exatamente a população que mais precisava. Sim. Porque você imagina, aquela população que vive em palafita e que tem contato com uma água muitas vezes contaminada, ela está bebendo água contaminada também. Saúde pública, né? Mas é saúde na veia, como se diz. Sim. Então, quando a gente aprende, primeiro, quando essas pessoas permitem que a gente entre no lar delas, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, Permissão, bem mineiro, a gente bate na porta e pede licença para entrar.
Então, quando elas permitem que a gente entre na comunidade, na casa delas, falam, olha, confia em mim, a gente consegue levar água. Então, a nossa empresa teve esse voto de confiança da população manauara e a gente conseguiu levar água para lugares que não tinham acesso à água antes. E o acesso à água que as pessoas tinham era aquele acesso improvisado, né? E com o acesso improvisado, a gente não consegue garantir a qualidade. Vai ser aquela mangueira que foi instalada de qualquer jeito, que tem acesso à água contaminada. Então, essa primeira grande avanço que a gente conseguiu participar, nós aprendemos como trabalhar nas palafitas. E a gente conseguiu abastecer essas pessoas que moravam ali. E é uma coisa interessante, porque nós aqui do Grupo Egeia, que é o grupo que controla a água de Manaus, a gente tem quase um dialeto interno, como toda empresa tem. Sim, sim. Que a gente chama que nós somos mestres em brasicidades. Mestre em brasicidades nada mais é do que a gente reconhece que os territórios que a gente trabalha, cada um é um território por si só, que tem suas características próprias, sim, e que nós, como empresa, temos que nos adaptar a elas, não é o contrário. Eu não posso esperar que a cidade se adapte a mim, eu tenho que me adaptar à cidade. Então, a gente aprendeu, na prática, como que eu atendo as palafitas. Eu vou dar alguns exemplos interessantes. Não tem norma técnica de engenharia que te fale, olha, para atender uma palafita, você vai instalar uma tubulação com ângulo X e capacidade tal. Não tem, porque não tem norma técnica para a construção de uma palafita. Sim. Então, a primeira tentativa nossa, a gente tentou seguir o padrão da engenharia, que é, eu instalo a rede de água no chão e instalo o hidrômetro no chão. Só que é uma palafita, né? Por que ela é até elevada? Sim. Por causa da água. Primeira chuva que deu, levou tudo. Levou rede, levou hidrômetro, levou tudo. Ele falou, bom, vamos ver o nosso entorno e aprender com o nosso entorno como é que as coisas funcionam. Né? E adaptando a cidade. Então, a gente entendeu que nas palafitas, a rede de água, ela tem que estar no mesmo nível das passarelas. E que o hidrômetro tem que estar preso ao chão, sim, mas ele tem que estar no mesmo nível das casas. Então, quando o nível da água sobe, varia, sobe, desce, isso não impacta a nossa rede. Quando as passarelas sobem, quando o nível do rio sobe, a nossa equipe também sobe com a rede. Uma rede que ela muda, ela é volante, ela acompanha o nível do rio, acompanha o nível da vida das pessoas. Olha só que legal explicar sobre isso, porque muitas pessoas que estão nos assistindo talvez não entendam que tem toda essa preocupação e é um olhar, Pedro, você está contando e a única coisa que eu consigo pensar é humanizado. E eu acredito que a concessionária tenha esse olhar e até mesmo essa orientação com os funcionários. É importante falar um pouquinho também sobre isso, sobre como, né, ali orientar aquele funcionário a chegar na casa, como você falou, que é ir lá e bater na porta mesmo daquele morador e passar essa segurança, até porque nós estamos vivendo um momento bem complicado, com insegurança, com golpes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, para que as pessoas, os moradores, os manauaras, conseguissem ter essa confiança assim que chegar um funcionário da Águas de Manaus. Claro, isso que você diz é interessante, essa questão humanizada, né, que é o que você comentou. Bom, tem um dado super interessante que mais da metade do território de Manaus são de áreas informais, ou seja, palafitas, becos, hip-raps, comunidades, né? E uma coisa que é muito cara, muito querida para nós da Águas de Manaus é esse olhar humanizado das pessoas, porque vamos lá, por uma analogia rápida, se 53% do território de Manaus são áreas informais e irregulares, então 53% dos nossos clientes moram nessas áreas. Sim. Que são os clientes mais carentes, os clientes que mais precisam do serviço. Então, o nosso olhar humanizado começa do olhar de identificar essa pessoa como um cliente que merece ter um melhor atendimento e um melhor serviço que a gente consiga prestar. Então, para a gente conseguir prestar um bom serviço para esses clientes, começa de um detalhe que não é exatamente um detalhe, mas que é tão importante quanto o próprio serviço, que é não basta eu levar o serviço de água, não basta eu levar o serviço de coleta de esgoto. Eu tenho que levar esse serviço numa condição que o usuário consiga pagar. Com certeza, acessível, né? Porque de nada adianta a gente fazer... A gente tem um plano de investimento em esgoto que são a implantação de 3.000 quilômetros de rede de esgoto. Nós estamos falando, se fosse colocar em linha reta as redes que a gente vai implantar, daqui a Brasília. Não adianta nada a gente implantar 3.000 quilômetros de rede de esgoto se o usuário não se conectar, se ele não conseguir pagar pela conta dele. Então,
nós aqui hoje da Águas de Manaus, a gente tem muito orgulho de dizer que nós temos hoje o programa mais avançado de tarifa social do Brasil. Importante falar sobre isso também. Que nós estamos falando que 600 mil pessoas, ou seja, 20% de todos os nossos clientes, fazem parte do nosso programa de tarifa manauara, que paga 50% da tarifa base e pode consumir até 50% mais do que os demais usuários. Ou seja, ele paga R$30 pelo serviço de água para consumir até 15 metros cúbicos. E quem pode participar? A melhor analogia que a gente faz é quem tem direito ao Bolsa Família tem direito ao nosso programa. Pronto. Isso. E desses 600 mil clientes, mais ou menos 120 mil pagam R$10 pelo serviço de água e pelo serviço de esgoto. Para essa parcela dos nossos clientes, é aquela parcela que tem aquele Bolsa Família, que é para a pessoa que está na condição de pobreza mesmo. Sim. Aquela pessoa que tem dificuldade de pagar a conta do almoço, pagar pela alimentação, pagar por transporte. Então, ora, se ela tem uma dificuldade de pagar para a própria sobrevivência, como que ela vai pagar uma conta de água e esgoto? Não tem como. Não vai. Então, quando a gente, juntamente aqui com o nosso regulador e com a prefeitura, desenvolve o programa de tarifa 10, é para a gente falar, olha, essa pessoa, ela não é que a gente está fazendo uma caridade de prestar o serviço para ela. Ela é uma cliente nossa e a gente tem a obrigação de prestar esse serviço. Porque quando a gente cobra R$10 pelo serviço de água e esgoto, a gente está trazendo para essa pessoa uma coisa que pouca gente enxerga. Porque nós não temos esse problema, que é um comprovante de endereço. Dignidade. Para várias dessas pessoas, é o primeiro comprovante de endereço que elas têm, é a nossa conta de água. Isso quer dizer que até então elas eram invisíveis. Até então elas não podiam ter conta em banco, elas não tinham ter cartão de crédito. Isso é muito importante. Isso é mudar a realidade das pessoas, não só do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista social, do ponto de vista de renda. Isso, de fato, é a gente levar, como você disse, dignidade para essas pessoas. Olha só que legal. Pedro, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista pela Band, pelo canal da Band Amazonas, mas nós vamos continuar esse bate-papo, inclusive no próximo bloco, pelo YouTube, nós vamos falar também sobre os prejuízos aí das ligações clandestinas. Tem muitas coisas que a gente ainda vai abordar aqui. Eu gostaria que você convidasse as pessoas para acompanhar também a nossa entrevista lá no YouTube. Pessoal, continua seguindo a gente no YouTube, vamos acompanhar mais a segunda parcela do bate-papo, que tem muita coisa interessante para a gente falar ainda. Saneamento é um assunto apaixonante. Eu queria que você, se a gente conseguir sair daqui, você sentindo um pouquinho dessa paixão que eu já sinto e que todos nós agora de Manaus sentimos, eu já ficaria super feliz. Então, vocês estão super convidados para acompanhar a gente nesse bate-papo. Amazonas Acontece de volta agora pelo YouTube da Band Amazonas. Você que estava acompanhando a entrevista na TV, muito obrigada pela sua audiência. E agora nós vamos continuar falando de Águas de Manaus. Pedro, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Estamos falando sobre o trabalho da Águas de Manaus, os avanços e também os desafios. Falávamos no bloco anterior sobre as ligações clandestinas, Pedro. Muitas pessoas acham que é algo besta, é algo até porque é crime, então já não é besta. Mas também tem muitos prejuízos e eu gostaria que você citasse uns deles agora. Kelly, vamos lá. Parece que é uma coisa singela, né? Vou fazer um gato ali de água, uma coisinha errada ali, uma coisinha errada ali, puxa, ninguém vai ser penalizado, mas não é verdade isso. Porque quando alguém faz um furto de água, faz uma fraude, isso impacta o sistema como um todo, né? Infelizmente, Manaus tem um crescimento, em certa medida, não planejado, que a gente cria verdadeiros bairros de um dia para o outro, né? E uma coisa que a gente já aprendeu na vida é que ninguém vive sem água. A gente pode viver sem energia, pode viver sem uma série de serviços públicos, mas sem água ninguém vive. Então, quando a gente tem alguma ocupação irregular, alguém certamente foi abastecido de alguma forma e, via de regra, esse abastecimento é através de fraudes que são realizadas no nosso sistema. Isso gera um problema porque eu tenho que fazer mais investimentos para atender uma área que é irregular. Sim. E essa área irregular são investimentos que não estão sendo remunerados pelos usuários que estão consumindo aquela água, né? Porque eles são irregulares, é o famoso gato.
Então, a gente tem um problema crônico que são verdadeiros bairros que a gente não pode atender porque eles são irregulares, mas que consomem a nossa água. Ou seja, você tem ali não é nem um gato, um tigre quase, né? Assim, Problemão, né? Um problemão. Mas não só esse problema concentrado, aquele usuário que mora na parte formal, que mora numa parte consolidada e que poderia ser cliente nosso e que faz uma fraude, seja para baixar a conta, seja para fugir do sistema, ele está prejudicando todos os vizinhos e toda a região dele. Por quê? Porque aquele usuário que comete a fraude, ele está aumentando a conta de todos os usuários, porque se ele não pagar a conta, alguém está pagando a conta dele. Então, aquele usuário que frauda o sistema, primeiro, se eu não consigo enxergar aquele meu cliente, eu não consigo enxergar o consumo dele, eu não consigo enxergar, por exemplo, a necessidade de fazer uma melhoria de abastecimento em um determinado bairro. E outra, como ele aumenta o consumo daquela região de forma artificial, ou seja, essa água está saindo para a gente, está caindo pelo ralo, eu tenho algum problema, eu não consigo fazer um investimento adequado para atender aquela região. Ou então, eu tenho que fazer mais investimento do que eu precisaria fazer para atender aquele usuário que não está pagando a conta. Então, no final das contas, além de cometer um crime, quem faz a fraude, quem faz o gato, está prejudicando todo um bairro, toda uma cidade. Porque ele está literalmente roubando água do sistema e roubando água do vizinho dele também. Ou seja, a concessionária nem consegue também avançar por conta disso, né? E falando em avançar, fora, claro, esse problema de ligações irregulares, qual que é o maior desafio hoje enfrentado pela Águas de Manaus? Kelly, sem sombra de dúvida, o maior desafio que a gente tem hoje está na frente do esgoto. Manaus é a capital que mais tem investido em esgotamento sanitário da região norte. Nós somos, pelo último dado do Trata Brasil, que é um instituto de pesquisa que tem como objetivo promover o saneamento, o estudo e o debate de saneamento no Brasil, nós somos a 6ª capital que mais investiu em saneamento básico do Brasil, a 6ª. E esse investimento ele vai se tornar cada vez maior porque a gente tem avançado no nosso programa, que é o Trata Bem Manaus, que é um programa de universalização do serviço de esgotamento sanitário, que é só um jeito bonito de dizer, levar o serviço de tratamento de esgoto para todas as casas. Sim. Então, como havia comentado no bloco anterior, esse programa ele prevê a implantação de 3 mil quilômetros de rede de esgoto. 3 mil quilômetros de rede de esgoto, de novo, daqui a Brasília de rede de esgoto. Né? E esse é um projeto que foi desenvolvido pensando especificamente em Manaus, porque Manaus cidade de colonização portuguesa. Então, não é uma cidade planejada, são ruas estreitas, tortuosas e uma cidade cortada por igarapé. Sim. Então, tradicionalmente, um sistema de esgoto, a gente teria 2 estações de tratamento de esgoto grandes e tubulações grandes de esgoto que cortariam a cidade como um todo. Então, eu tenho 1,80 m, a gente teria tubulações de esgoto do meu diâmetro. Se a gente fosse usar um modelo, entre aspas, tradicional. Mas a gente vai implantar aqui um sistema que é adaptado a Manaus. Então, ao invés de eu ter 1, 2 estações de tratamento de esgoto, nós teremos 88 estações de tratamento. Serão 4 maiores, 2 já em plena operação, que são as estações Timbiras e Educandos. Uma estação que vai ser inaugurada agora em agosto, que é ali na Raiz. E uma terceira que vai ser iniciada a construção dela no final desse ano de 2025, que é ali na Foz do Igarapé do Mindu. Além disso, teremos outras 84 estações, hoje a gente já opera mais ou menos 65 estações ao longo de Manaus. Por quê? Como a cidade é cheia de igarapé, a gente vai coletar o esgoto daquela região e já vai lançar água tratada direto no igarapé. Olha que maravilha. Isso permite a recuperação do igarapé de forma mais rápida, porque eu faço rede e tratamento ao mesmo tempo. E eu vou impactar menos a cidade, porque eu consigo, no final das contas, a gente pega o mapa do projeto, a gente separou Manaus como se fosse um quebra-cabeça. Então, a gente vai montar esse quebra-cabeça de sistema de esgoto de forma espalhada na cidade para não impactar toda uma área de uma vez só. A gente reduz o impacto da obra na cidade. Importante, né? E qual que é o nosso grande desafio? Como eu te disse, o desafio de saneamento não é tanto fazer obra também é um desafio. Não é tanto tecnologia, não é recurso, porque esse projeto são 2 bilhões de investimento que a gente já tem financiados. O desafio são as relações humanas. Porque de nada adianta a gente implantar 3 mil quilômetros de rede de esgoto se o usuário não se conectar à rede.
Porque se o usuário não se conectar à rede... esse é o maior desafio. É o maior desafio, hoje. porque nós somos operadores de sistema de esgoto. Eu não sou o empreiteiro que faz obra. Sim. A gente está implantando o sistema como meio para o fim, que é tratar o esgoto, recuperar igarapé, melhorar os indicadores de saúde. Então, se a gente faz um sistema de esgoto e o usuário não se conecta, eu vou ter um sistema que vai ficar lá sem uso. Se ele continua lançando o esgoto no igarapé, o investimento vai ficar lá obsoleto. A gente precisa dar funcionalidade para esse investimento, funcionalidade para o sistema de esgoto, para que os benefícios venham. A gente não fique só com o ônus da obra, mas que venha um bônus da recuperação de igarapé, que venha um bônus da melhoria dos avanços, dos indicadores de saúde. E aí, só para dar uma tinta do que a gente está falando. No final do ano passado, no meio do ano passado, perdão, a gente inaugurou uma estação de tratamento ali na Ponta Negra. No saneamento, como a gente trata com líquido, a gente mede a capacidade das nossas unidades de litros por segundo. Então, lá a gente tem uma estação de tratamento que tem uma capacidade de 15 litros por segundo. Pelo nosso planejamento, com o avanço das obras de rede, a gente já deveria dobrar a capacidade dela para 30 litros por segundo. Que é isso? A rede vai avançando, em tese eu coleto mais esgoto, eu vou tratando, eu vou ampliando a capacidade de tratamento. A dor que a gente tem ali é que de 15 litros por segundo, hoje a gente trata 1 litro por segundo. Nossa! Porque as pessoas não se conectaram à rede ainda. Então, todo investimento de fazer a rede de esgoto, de instalar uma estação de tratamento de esgoto, que ali vai pegar todo o esgoto ali daquela orla da Ponta Negra, cujos igarapés desembocam na praia da Ponta Negra, eles não estão vindo para a estação, eles continuam sendo jogados no igarapé. Então, se os usuários não fizerem a parte deles também, de conectar a nosso sistema de esgoto e começarem a lançar os esgotos para tratamento, a gente não consegue avançar de verdade com o saneamento básico. Era exatamente isso que eu ia perguntar. O que precisa ser feito? Né? Qual que é essa parte do morador? O que ele precisa fazer na prática? Vamos lá. Saneamento não é a gente não resolve o saneamento sozinho. Sim. Nem a prefeitura resolve sozinho, nem o nosso regulador resolve sozinho, nem a concessionária resolve sozinho. Todo mundo tem que fazer a sua parte, inclusive o nosso usuário, o nosso cliente. Então, compete à prefeitura fazer o planejamento dos investimentos, planejamento do avanço do serviço. Isso tem avançado muito aqui em Manaus. A gente está participando ativamente da revisão do plano municipal de saneamento básico, inclusive na parte de lixo, na parte de drenagem, porque todos os serviços de saneamento básico são interconectados. Então, isso está avançando. A gente tem um regulador, que é a GEMAN, que é um regulador municipal, que acompanha muito de perto os nossos trabalhos, que aprova os nossos projetos de investimento, acompanha o avanço da cobertura, que fiscaliza o nosso trabalho. Estamos bem aqui. Do nosso lado, o que compete para a concessionária? A gente faz todo o investimento para a operação do sistema. Então, nós fazemos a implantação da rede, a implantação das estações de tratamento de esgoto e a gente deixa preparado o que a gente chama de TIL, que é um ponto de conexão na calçada, na frente da casa do cliente e o aviso, olha, você está pronto para se conectar. Então, cabe agora ao quarto elemento aqui dessa equação, que é o cliente, pegar a casa dele, a conexão da casa dele e ligar a esse TIL, essa conexão que a gente deixa na porta da casa dele. Fazendo isso, aquele esgoto passa a ser levado para a estação de tratamento de esgoto e passa a ser tratado. Corretamente. E aí tudo funciona. Tudo funciona. E com isso a gente vai ter a recuperação de igarapé, redução dos indicadores de doença de veiculação hídrica. Estamos falando. Isso é interessante porque quando a gente avançou com o abastecimento de água, a gente teve 2 impactos positivos diretos. O número de atendimentos por diarreia reduziu na casa de 40%, quase 50%. Que é isso, quando a gente consome água boa de qualidade, a gente não adoece. Saúde, né? E teve um outro efeito interessante, que lembra que no passado, principalmente nessas áreas mais informais, o pessoal estocava água nos tonéis, umas bombonas, né? Isso era fonte de dengue. Esse nó foi bem mineiro. Quando a gente passa a abastecer as casas por rede, essas bombonas, esses tonéis param de existir. Então, a gente reduz fonte de dengue. Então, os indicadores de dengue de Manaus caíram. E quando a gente avançar com o serviço de tratamento de esgoto,
o que tem um círculo virtuoso que isso gera, a gente começa a reduzir absenteísmo na indústria e no trabalho, porque as pessoas adoecem menos, portanto elas trabalham mais, portanto isso gera mais renda, portanto isso move a economia. São só benefícios, só coisas boas. É só benefício. Até tem uns dados interessantes que em bairros que estão saneados, ou seja, com acesso à água de qualidade e serviço de tratamento de esgoto, a performance escolar é até 2 vezes melhor do que bairros sem acesso a tratamento de esgoto. Com certeza, com certeza. Claro, se a criança está doente, ela não vai prestar atenção no professor. Com certeza, olha só, Pedro, Então, que legal. E antes de finalizar a nossa entrevista, porque são muitas coisas boas para a gente falar, nós estamos aí no mês de agosto de 2025, gostaria de saber quais são os próximos projetos, tem muitas coisas boas, né? Muitos projetos bons, mas gostaria de saber de novidades, o que a gente pode esperar aí ao longo desse ano de 2025 da Águas de Manaus? Bom, o principal foco que a gente tem hoje na empresa é avançar com o serviço de esgotamento sanitário, né? E a gente tem um projeto que foi premiado, que foi desenvolvido especificamente para Manaus, que é um projeto de fazer, não só levar água para Palafita, mas levar o serviço de tratamento e coleta de esgoto em Palafita. Legal. Porque, de novo, é uma dinâmica diferente, uma parte construtiva diferente, são os nossos clientes que mais precisam disso. Então, no final agora, nessa reta final de 2025, a gente está acabando de estruturar os projetos todos para 2026 a gente ter um avanço num número muito grande de sistemas de esgotamento sanitário para Palafita, Beco e Rip Rap. Olha só. A gente vai ter de grandes entregas a inauguração da estação de tratamento de esgoto ali na Raiz, que vai ser super importante para a recuperação de Igarapé do 40. Vamos começar ali a fazer a obra da estação de tratamento do Mindu, que vai tratar o esgoto de grande parte ali da bacia do Igarapé do Mindu, que é um dos principais igarapés da cidade. Imagina ter o Igarapé do Mindu recuperado. Voltar até eu vi umas fotos maravilhosas do balneário ali no Parque 10. Imagina ter um balneário. Antigamente, né? do metade ali, da primeira metade do século XX. Imagina a gente ter um balneário no meio da cidade. Nossa, que lindo. Então, esses investimentos, todos que a gente vai fazer e acelerar, vão permitir que a gente tenha uma situação e um retrato como esse novamente. Pedro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, todo o sucesso do mundo para você aí como presidente, né, diretor da Águas de Manaus, e nós estamos, né, colados aí, estamos aqui à disposição. É isso, Kelly. Bom, para quem não sabe, a sede da Águas de Manaus e da Band aqui do Manaus, ela é dividida por uma grade fininha, nós somos literalmente vizinhos. Então, Kelly, olha, quando você precisar de um copo de café, um pouquinho de açúcar, ou quiser bater um papo sobre saneamento, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Que legal, Pedro. Então é isso, Amazonas Acontece vai ficando por aqui. Para você, uma ótima noite. Aproveita que você está assistindo, né, esse programa, essa entrevista pelo YouTube da Band, já deixa o seu like, compartilha também com os seus familiares, nos seus grupos aí, dos seus amigos. Então é isso, a gente volta a se encontrar sábado que vem na tela da Band Amazonas. Tchau, tchau.